meu irmão. Espero que todos estejam ouvindo. Está tudo clarinho aí, ô Henrique? Tudo perfeito, professor. Então tá bom. Irmãos, é um prazer estar com vocês. Só corrigindo uma informação que o Henrique capturou em alguma fonte, mas no momento eu não estou. Eu ajudei, na realidade, aquela igreja lá em Jardim Palmira, tá certo? Há um outro colega que está ajudando aquela igreja. Era um trabalho bem pequeno. Ultimamente eu tenho dedicado a maior parte do meu tempo para a formação teológica de determinado grupo de alunos. Então, até o momento que Deus abriu uma porta para mim, para o pastorado, ou pelo menos para ajudar alguma comunidade. Mas, enquanto isso não acontece, Deus tem sido muito misericordioso, me concedendo o privilégio de investir esses anos que ainda tenho pela frente, não sei quantos, 10, 15, 20, 30, ou 40, sei lá, investir esses anos na obra do Senhor, na educação teológica. Eu agradeço ao Henrique e ao Gregory. Esses dois alunos são a minha ponte. Normalmente eu mando material para os dois e os dois fazem a distribuição. E o inverso também é verdadeiro. Fazem a distribuição com os colegas lá da turma. Então, esses dois têm me ajudado muito. São eles dois nas aulas de segunda e terça na teológica e o Isaías na aula de quarta, que faz a ponte entre eu e os colegas. Então, eu quero agradecer ao Henrique e agradecer aos irmãos que estão me ouvindo neste instante. Eu moro na zona norte da cidade de São Paulo, perto do metrô Tucuruvi. Eu sou casado, a minha esposa chama-se Digna, é exatamente isso mesmo, não é um nome fantasia. O pai dela e a mãe deram o nome de Digna Maria, né? E eu tenho um filho que está aí caminhando para o casamento, chama-se Nathan Santos, e mais um período aí de uns 8 meses, não, 8 meses, mais ou menos 10 meses, aí ele resolveu marcar para março do ano que vem o casamento. É filho único, então todo esse impacto da saída do filho único de casa que está curtindo aí nesses próximos meses, mas sabemos que esse é um curso natural e Deus vai abençoá-lo se atender por misericórdia às nossas orações. Irmãos, o Henrique me pediu para falar sobre o Evangelho e o coronavírus, e eu quero abordar a temática baseada em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, mas eu não quero só ler esse texto. Só para eu controlar o meu cronômetro aqui, Henrique, são 19h10. Eu tenho até que horas mesmo antes de desligar os próximos 40 minutos? O senhor pode. Aí vai ter até cerca de 7h40. Mas eu vou avisando o pastor, tá bom? Tá bom. Então eu vou tentar caminhar até 7h35. Aí, se precisar, eu tenho uns 5 minutos de saldo aí para arrematar o sermão. Amém. Bom, irmãos, eu quero ler um texto que você pode considerar longo, mas eu vou. Na realidade, como nós temos apenas 30 minutos, eu vou ler apenas o texto central daqui. Então, o texto central é Romanos 16, 1, 16 e 17, que diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pai, o Senhor conhece a nossa estrutura. E como diz a tua palavra, tu sabes que nós somos pó. Entretanto, ó Deus, tu sabes que o teu evangelho é o teu poder para transformar as vidas dos ouvintes da tua palavra. Então, neste instante, Pai, em que experimentamos um aparente descontrole de tudo que nós vemos ao nosso redor, tu és o Deus que está no controle absoluto de todas as coisas. E a tua palavra, como diz o apóstolo Paulo, não está presa. O evangelho não está amarrado, ele não está contaminado, ele continua sendo o poder do Senhor para transformar vidas. Em nome de Jesus. Amém. A Escritura, ela demonstra de modo claro
que o Evangelho é suficiente para a salvação. Mas, quando nós falamos que o Evangelho é suficiente, o que nós queremos dizer com isso? É interessante que a palavra suficiente, ela carrega o seu sentido daquilo que demonstra a qualidade do que é bastante. Quando diz que ela é suficiente, o Evangelho demonstra a qualidade daquilo que satisfaz. Portanto, o Evangelho, como exposto na Escritura, ele é suficiente, porque ele traz a satisfação completa. O Evangelho, ele não precisa de acréscimos para satisfazer o homem e para resolver, porque o grande problema do homem é o pecado e a sua consequente alienação de Deus. Então, quando nós pensamos em tudo isso que estamos experimentando, e como diz a temática, o Evangelho, eu estou pensando nesse Evangelho como proclamado na Escritura, e o desafio que agora ele tem diante de uma estrutura social que, de repente, vira um caos, vira um desconforto para todos nós. Agora, quando nós falamos que o Evangelho é suficiente, ou a suficiência do Evangelho, nós devemos perguntar o que é o Evangelho. Essa palavra, como vocês sabem, ela vem do grego que se chama a palavra euangelion, e basicamente essa palavra significa boas novas. Porque o Evangelho, na sua definição bíblica, ele é as boas novas conhecidas. E a demonstração de que Deus agiu, grave bem, Deus agiu em prol da salvação ou redenção do mundo, na encarnação, na morte e na ressurreição de Jesus. Estes são os pilares que nós encontramos na palavra de Deus. Paulo mesmo fala isso, que o Evangelho ele se resume a esses 3 eventos de impacto tão forte em toda a comunidade e em todo o mundo. Porque nesta definição nós podemos notar que o elemento básico do Evangelho é que o Evangelho é a proclamação, portanto, a divulgação do trabalho de Deus mediante Jesus a favor do pecador. Portanto, essa suficiência estampada por todo o Novo Testamento e a sua apresentação mais sucinta e clara disso está aqui no texto que nós lemos, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. E eu quero que vocês olhem a estrutura deste texto, que eu vou seguir de perto a estrutura deste texto. E a estrutura deste texto está resumida em 3 porquês. Note bem, o primeiro porquê mostra a motivação de Paulo para com o Evangelho. Ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho. O segundo porquê, ele fala da razão dele não se envergonhar do Evangelho. Ele não se envergonha do Evangelho porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E, por último, ele destaca o terceiro porquê. E esse porquê ele explica porque o Evangelho é tão poderoso. Ou poderíamos dizer porque o Evangelho ele é onipotente. E ele é onipotente porque a justiça de Deus se revela nele. Então, o que nós podemos notar aqui é que a Escritura declara que o Evangelho de Cristo ele é suficiente para a salvação. Ele é suficiente porque ele satisfaz todas as nossas necessidades para nós nos encontrarmos com o Senhor, para nós vivermos com o Senhor. E o primeiro porquê, portanto, ele diz, porque não me envergonho do Evangelho. Por que ele não se envergonha do Evangelho? Porque o Evangelho é suficiente. Paulo não tem vergonha dele. O início do versículo 16 tem uma nota negativa. Com isso, o argumento paulino é taxativo. É como se ele estivesse dizendo, em tempo algum, eu me envergonho, ou eu sinto vergonha do Evangelho. E por que Paulo está dizendo isso? Porque no parágrafo anterior, começando no versículo 8, terminando no versículo 15, Paulo fala do seu desejo de ir até Roma. Veja, ele tem ouvido no versículo 11 desses irmãos.
o que tem levado Paulo a ter o desejo de conhecê-los. Aparentemente, quando Paulo escreveu essa epístola, ele não conhecia esses irmãos. Mas ele tinha ouvido que Deus estava atuando na cidade de Roma e uma igreja florescente, brilhante, viva, estava crescendo naquela cidade. Então, ele tem ouvido do que Deus está fazendo ali. E ele tem o desejo de conhecer esses irmãos, porém, esse desejo não tem sido concretizado por falta de oportunidade, como ele diz no versículo 18, no versículo 10. Isso, porém, não é um empecilho para que ele que o impeça dele orar constantemente por aqueles irmãos da cidade de Roma. As dificuldades, no entanto, têm lhe impedido de proclamar o evangelho de Roma, mesmo com a disposição dele para essa ocasião. Por isso, nós podemos compreender a finalidade de Paulo colocar aqui de uma maneira enfática: eu não me envergonho. Para mostrar que ele não tem ido a Roma por falta de oportunidade, não devido ao conteúdo do evangelho que ele proclama. É claro que a cidade de Roma era onde habitava ou onde estava o trono do imperador. Mas isso não o inibiria de ir lá, por mais que provavelmente houvessem críticos o acusando de não ir lá devido ao seu temor de pregar o evangelho lá. Note também a ênfase que Paulo quer dar quanto às suas convicções a respeito do evangelho. Quando Paulo diz eu não me envergonho do evangelho, ele está afirmando que ele tem a plena confiança e, por isso, ele não se envergonha. É claro que a vergonha referida aqui é aquela que vem quando alguém está desapontado por alguma coisa ou por alguma pessoa em que ele tem confiado. O que queremos dizer aqui? Por exemplo, você confia em alguém e essa pessoa te decepciona, por qualquer que seja o motivo, ela te decepciona. Então, você fica naturalmente desapontado com aquela pessoa. Paulo aqui está dizendo, olha, eu não estou desapontado com o evangelho. Por isso, eu não me envergonho dele. O evangelho não tem sido motivo algum de eu ficar envergonhado quanto às suas ações. E essa coisa de Paulo não se envergonhar demonstra que ele tem confiança, porque o evangelho não tem se demonstrado falso. E isso não atrapalha a sua confiança. Por que o evangelho não é falso? Então, ele tem plenamente confiança de que o evangelho ele vai realizar aquilo que ele propõe realizar, que é a salvação de todo aquele que crê. Ainda assim, nós podemos olhar por outro lado e colocar a construção aqui de forma positiva. Quando Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, ele poderia colocar em tom positivo da seguinte forma, eu estou orgulhoso do evangelho. Para pensar. Que Paulo, isso deveria tocar no seu coração. Você tem orgulho do evangelho. Você tem soberba do evangelho. Então, Paulo está dizendo aqui, eu estou orgulhoso do evangelho, por isso eu confio plenamente nele, ou eu repouso a minha confiança totalmente nele. É bom, a essa altura, mostrar as caracterizações desse evangelho que Paulo prega. É interessante que ele chama... Eu vou citar aqui, porque não dei tempo de nós passarmos por cada uma dessas referências. Em ocasião oportuna, nós podemos fazer. Eu vou citá-las e eu imagino que o Henrique está gravando. Se estiver gravando, então vocês podem capturar essas referências aí. As caracterizações do Evangelho, dentro do livro de Romanos, e eu quero me ater ao livro de Romanos, é mostrar que o Evangelho é o Evangelho de Deus. Se você for ler, essa expressão está em Romanos capítulo 1, versículo 1, no capítulo 15, versículo 16. Paulo também diz que o Evangelho é o Evangelho de seu Filho, no capítulo 1, versículo 9. E também diz que é o Evangelho dele. Ele chama o Evangelho de Cristo de meu Evangelho. No capítulo 2, versículo 16, e no capítulo 16, versículo 25. Paulo chama também de o Evangelho de Cristo,
no capítulo 15, versículo 19. Então, note só cada uma dessas construções genitivas aqui. É o evangelho de alguém. E ele, basicamente, ele se envolve nisso, mostrando que a pregação do evangelho é até o seu evangelho. A implicação disso é clara. É que, para Paulo, não havia qualquer distinção entre o evangelho e outro. Qualquer que fosse a denominação, o conteúdo seria mesmo. É o evangelho de Deus, é o evangelho de Paulo, é o evangelho de Cristo. Qualquer que seja a denominação, qualquer que seja a caracterização genitiva, para Paulo o evangelho é o mesmo. Por isso, nós entendemos que Paulo diz não, não, absolutamente não. Paulo não se envergonha. Ele não tem outra fonte em que confiar para a salvação que ele prega, a não ser o evangelho de Cristo. Quando Paulo foi a Corinto, ele decidiu pregar somente Cristo crucificado. Mesmo que isso fosse motivo de chacota, de gozação para a mente soberba dos gregos, dos filósofos gregos, dos pregadores gregos que discutiram com Paulo quando ele estava lá. A Igreja de Cristo deve considerar a tradição segundo a qual todos os apóstolos, exceto João, morreram por algum tipo de martírio por causa do Evangelho. Será, porventura, que a Igreja de Cristo tem tido algum tipo de vergonha do Evangelho? Isso pode ser medido por dois aspectos. Primeiro, quando a Igreja gasta, despreende investimento em missões. Aquele investimento em que ela investe com o objetivo sincero de pregar a palavra de Deus. E também quando a Igreja valoriza a exposição da palavra de Deus. Seja nos cultos regulares, seja nos momentos de discipulado. A pregação contemporânea deve levar a sério a proclamação da palavra, com o intuito de levar a mensagem que lhe é suficiente para a vida. O evangelho é tudo o que o homem precisa para a salvação. Por isso, Paulo estava pronto para pregá-lo até no centro de poder do mundo de então, que era a cidade de Roma. Portanto, o propósito e a mensagem da igreja serão bem estabelecidos quando compreendemos o que é o evangelho. Então, Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus, ele não se envergonha. E aqui está o primeiro porquê dessa estrutura dos dois versículos, porque eu não me envergonho do evangelho. Irmão, você que está do outro lado aí, pergunte-se, você tem orgulho do evangelho de Cristo? Nós sabemos que estamos experimentando um momento triste em nossa história, porque muitas pessoas estão morrendo. Nós sabemos de pessoas que têm morrido, mesmo que tenham se preservado. Alguns colegas de ministério estão perdendo a vida por causa dessa doença. Porém, é bom te lembrar que o evangelho é que traz esperança. O evangelho é a nossa fonte segura. Não existe outra coisa que nos cause segurança a não ser o evangelho de Cristo. Por isso, Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Mas depois disso, ele dá uma outra explicação. Por que ele não se envergonha do evangelho? Então, o primeiro porquê ele não se envergonha do evangelho e o motivo dele não ir a Roma não era porque ele se envergonhava do evangelho, não. Por isso que ele afirma aqui, porque eu não me envergonho do evangelho. E por que ele não se envergonha do evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação. Porque o evangelho é suficiente. Paulo sabe que ele é o único que tem poder para salvar. O evangelho em si é a mensagem anunciada. Mas esta mensagem proclamada é o poder de Deus que salva. Deus salva através da mensagem que o evangelho carrega. O poder desse evangelho é o poder que pertence a Deus. E dessa forma, o evangelho é o poder caracterizado pelas qualidades divinas. O evangelho traz essas qualidades embutidas em si.
O Evangelho é a onipotência de Deus atuando para a salvação de pecadores. Salvação aqui é tanto negativa quanto positiva. Negativamente, salvação é a libertação do pecado, da morte. Mas positivamente, salvação é salvação para a justiça e para a vida. Então, esse poder não conta de realidade ou significado sem a fé. A expressão todo aquele que crê mostra que não há discriminação na abrangência do evangelho. Judeus e gentios podem apropriar-se da salvação por meio do evangelho, desde que pela fé. O evangelho, portanto, é o poder de Deus operando para a salvação através da fé. É bom nós aprendermos, nós entendermos a necessidade de um evangelho extremamente poderoso. Essa onipotência divina, ela atua através do evangelho, ela é absolutamente necessária por causa da condição do homem. Aqui mesmo em Romanos, e nós poderíamos elencar, levantar algumas passagens bíblicas aqui, mas através dos escritos de Paulo, e de modo particular por esse livro que estamos meditando, o livro de Romanos, nós percebemos a ênfase na condição impotente do homem de fazer qualquer coisa para a salvação. Para Paulo, o homem está morto em seus delitos e pecados. Para Paulo, se Deus não agir para o benefício dele, ele não vai conseguir chegar à salvação. Qualquer homem está nessa condição. Para Paulo, o homem já nasce morto em seus delitos e pecados. Porém, aqui, Paulo diz que tanto judeus como gentios estão embaixo desta maldição, a maldição que traz o pecado. Ambos precisam do poder libertador do evangelho. Quando o pagamento do salário do pecado é interrompido, se recebe a vida eterna por meio do evangelho, como diz Romanos capítulo 6, versículo 23. Agora, entendemos a força do grito de libertação que Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 25. E este texto eu quero ler para vocês, só para mostrar esse grito de libertação que Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 25. Ele diz, olha, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha o brado na primeira estrofe. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É esse brado de libertação que as pessoas têm mediante Jesus Cristo. Após Paulo fazer uma análise de sua própria condição antes de Cristo, ele brada dizendo, olha, eu dou graças por meio de Jesus Cristo. Olhando, portanto, pelo ângulo da Escritura, vemos claramente a loucura de propor uma mensagem que resolva o Evangelho, que resolva os problemas do homem apenas nesta vida. O Evangelho ultrapassa em muito esta vida. O problema do homem vai além da realidade limitada. O homem é inimigo de Deus. Ele está morto, portanto separado de Deus. O Evangelho tem o poder regenerador. Ele traz o homem à comunhão com Deus. Por isso, ele é o poder de Deus. O próprio Deus está agindo através do Evangelho para reconciliar o homem consigo mesmo. Então, perceba só algo fantástico aqui. Paulo não se envergonha do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu irmão, não tem outra opção. A fragilidade das nossas vidas, da nossa natureza, a fragilidade do nosso orgulho, a garantia de que nós somos pó e ao pó voltaremos está muito clara nos dias atuais, diante não somente de nós, mas diante de toda a humanidade. Então, meu irmão, você tem algo extremamente poderoso para comunicar. E o que você tem para comunicar? Esse é o Evangelho. Mas, enfim, note bem a estrutura do texto. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé.
Porque o Evangelho é suficiente. Paulo sabe que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Atentemos para o fato que as ideias tratadas aqui pelo apóstolo são tiradas do próprio Antigo Testamento. O poder de Deus está lá presente no Antigo Testamento. A salvação vista na redenção do povo do Egito. A revelação da justiça, tanto na punição de pecadores, quanto na sustentação daqueles que serviram a Deus. Salmo 98, Isaías 46, Isaías 51, 56, todos esses são textos que mostram a grandeza do poder de Deus, do conceito de salvação e da revelação e da justiça de Deus. Observemos, porém, que a salvação e justiça aqui são sinônimos neste texto, sendo que o efeito o efeito de um é o efeito do outro. E aqui Paulo diz que a justiça de Deus ela é revelada no Evangelho. No contexto dos profetas, revelar era muito mais do que desvendar o mistério, para que a mente humana pudesse apreender. Revelar nos profetas era ser revelado em ação e em operação. A justiça de Deus estava sendo manifesta com poder salvador. Quando se diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, se quer dizer que no Evangelho a justiça de Deus é dinamicamente ativa em trazer salvação eficaz. Isso é a demonstração de que não há outra forma de nós encontrarmos. O homem não tem escape. Ele está numa encruzilhada e apenas o Evangelho pode trazer salvação eficaz para ele. Mas o que é justiça de Deus? Os estudiosos encontram apenas, pelo menos 3 sugestões e eu vou apresentar essas sugestões de forma resumida aqui. Primeiro, para eles, justiça vem ser o status, a posição que o justo recebe, que é dado ao crente como resultado da atividade de justificação da parte de Deus. Romanos trata claramente disso. Nós estamos justificados e eu e você já somos justos diante de Deus. Segundo, a justiça aqui é o ato de Deus, ou a declaração que faz o homem justo. Então, Deus declara o homem justificado quando ele vem a Deus em fé no Evangelho. Por isso que a palavra de Deus diz que não tem mais nenhuma condenação contra aqueles que creem em Jesus Cristo. Meu irmão, você não está condenado. E quando o Evangelho penetra a mente do homem morto, esse homem passa a ser justo diante de Deus. Não tem mais nenhuma condenação. E, por último, a justiça de Deus é o atributo divino, mostrando que Deus é justo. Então, o Evangelho, ele revela a justiça de Deus. No Evangelho, a justiça de Deus está em plena ação. Aquilo que devia vir sobre mim foi sobre Jesus. Independentemente de qual venha a ser o nosso entendimento da declaração bíblica, essa justiça que o Evangelho revela é de Deus. Seja por nos dar uma posição de justos, seja por declarar o homem justo, seja por demonstrar que Deus é justo, não deixando nenhum pecado impune, mas lançando a penalidade que a culpa do pecado traz sobre quem a culpa do pecado traz sobre quem o comete. Ele lança essa culpa sobre a pessoa de Jesus Cristo. Em qualquer delas, a justiça é de Deus. Portanto, é a justiça de Deus para nossa justificação. É por meio dessa justiça que Deus revela. Mas como essa justiça vem a nós? A construção diz que ela vem a nós de fé em fé. É quase o mesmo conceito de todo aquele que crê. A justiça traz salvação pela fé, pois ela salva todo aquele que crê, inclusive o capacitando a viver continuamente pela fé. Convém mencionar que a fé não tem a eficácia à parte do seu objeto, não havendo mérito no ato de crer. A fé bíblica não é fé na fé. A fé bíblica é fé
que reconhece a nossa própria inabilidade. E o reconhecimento da completa habilidade de Deus para nos dar essa justiça. Então, note só, quando eu creio em Deus, no Evangelho de Deus, para a minha salvação, eu estou dizendo, Senhor, eu sou incapaz de fazer qualquer coisa para a minha salvação. Mas ao fazer isso, Senhor, eu estou declarando que o Senhor é capaz de fazer tudo. E, de fato, o Senhor já fez tudo para a minha salvação. Cristo é aquele por meio do qual, por meio do seu sacrifício, dá pela fé justiça perfeita, para que o homem venha a se conformar às exigências divinas de retidão. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Diante disso, o povo de Deus deveria olhar a mensagem do Evangelho com outros olhos. Ele, o Evangelho, é a mensagem de Deus para o homem que não tem outra alternativa de vida, a não ser que essa mensagem opere, haja poderosamente na vida do pecador, morto em seus pecados, e que Deus o reviva, o faça renascer para a glória de Deus. Então, em tempos de coronavírus, a Escritura declara que o Evangelho de Cristo é suficiente para a salvação. Meus irmãos, nós não temos outra alternativa. O Evangelho não pode ser mudado. Quando tudo isso passar, e não sabemos quando vai passar, acabei de ler hoje que provavelmente a semana que vem vai ser o pico disso no Brasil. Esperamos que seja um pico e depois comecemos a descer a ladeira. Mas na descida da ladeira ainda terá muitos resquícios. Porém, meus irmãos, a igreja ela tem uma mensagem extremamente poderosa e ela vai poder pregar essa palavra. Meus irmãos, nós não podemos ter dúvidas alguma que a igreja vai ser o fator preponderante, ela vai ser um instrumento de paz nas vidas das pessoas que vão poder ser consoladas por esse evangelho. Nós não podemos perder de vista. Então, olha para o que diz a Escritura. O Evangelho é o poder de Deus. E Paulo não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Note os três por quê. Porque o Evangelho é o poder de Deus, em segundo lugar, para a salvação de todo aquele que crê, e porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho e o coronavírus, qual a solução? O poder de Deus é muito mais forte. Nós temos uma mensagem que ressuscita os mortos em seus delitos e pecados. Nós temos a mensagem que traz esperança no coração daqueles que creem em Jesus. Interessante que pessoas que perdem quando estão em Cristo, elas têm consolo. Interessante que a palavra de Deus, através de 1 Tessalonicenses, diz para nós consolarmos uns aos outros com a palavra de esperança, de que Cristo vai voltar, de que Cristo vai ressuscitar e que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Qual é a mensagem que temos? É a mensagem do poder de Deus. Qual é o poder de Deus? O Evangelho. Que o Senhor alimente-nos com essa convicção e que nos solidifique cada vez mais com a força do Evangelho das nossas vidas. Vamos outra vez orar. Pai, o Senhor é bom. Muito obrigado por estar com os santos da igreja, onde o irmão Henrique frequenta. Obrigado a Deus pelas músicas que ouvimos. Obrigado pelos ministérios que estão atuantes por meio dessas atividades, da sopa e de uma outra atividade de cesta básica, Pai. Que eles sejam instrumentos de socorro na vida de cada uma das pessoas que eles vão alcançar e que, ao fazerem isso, Pai, eles também alcancem as pessoas com o Evangelho redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado, Pai, porque isso vai passar, mas a Tua palavra, que está firmada no céu, permanecerá para sempre. Como disse Jesus, os céus e a terra poderão passar, mas as minhas palavras não passarão. Em nome de Jesus. Amém.